do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, acordaram bem, dispostos para a nossa aula de hoje? Então vamos lá! Hoje é a lição 3 da nossa nova revista, que se chama Deus Filho, Creio em Jesus Cristo. Então hoje, como vocês perceberam, a gente vai falar da segunda pessoa da Trindade. Lembra da Trindade que foi falado na aula passada? Essa mesma. A gente vai falar sobre Jesus, o Deus Filho, que teve um nascimento muito maravilhoso e muito importante. Então, antes da gente começar a falar da nossa lição, vamos fazer uma oração? Então, feche os olhos aí que eu vou orar. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor esteve com a gente ao longo dessa semana que se passou e durante o nosso final de semana. Que o Senhor abençoe o dia de hoje, que seja muito proveitoso, que a gente descanse para conseguir aguentar essa semana que vai vir, ó Pai. Que o Senhor esteja com a gente ao longo dessa próxima semana, que o Senhor nos abençoe, abençoe as nossas famílias. E muito obrigada, ó Pai, porque a gente pode cada vez mais voltar às nossas atividades normais e na igreja, ó Pai. Muito obrigada por isso. Que o Senhor nos mantenha em segurança e que o Senhor faça com que a aula de hoje entre nos nossos corações, ó Pai, que a gente possa aplicar a Tua palavra na nossa vida. É isso que eu lhe peço, Senhor, de coração, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, lá na página 8 da nossa revista, vocês podem ver, embaixo do título da aula, duas passagens, uma em Mateus e outra em Lucas, referentes à história de hoje. Eu não vou ler agora, porque são passagens grandes, e eu vou explicar elas durante a aula. Mas depois que vocês terminarem de assistir o vídeo todo da aula, eu quero que vocês procurem na Bíblia essas passagens para poder ler a história inteira direto da Bíblia, ok? Beleza? Combinado? Então vamos lá. Bom, para a gente falar sobre Jesus, para a gente saber quem é Jesus, a gente precisa falar sobre o nascimento dele. Eu sei que muitos de vocês já devem conhecer essa história, mas preste atenção. Porque para a gente saber quem é Jesus de fato, a gente precisa entender isso. E a gente sabe, né, que o Natal já está chegando, a gente já está pensando em Natal e muita gente se esquece o verdadeiro significado. Então hoje a gente vai relembrar isso, ok? Quando a gente fala do nascimento de Jesus, às vezes algumas dúvidas surgem na nossa cabeça, né? A gente fica pensando, nossa, por que Deus quis que Jesus nascesse naquela época? Por que Ele escolheu aquele ano, aquele momento? Por que será, né? Será que tinha um tempo certo para Jesus nascer? Pois é, gente. Vamos ler um versículo que está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, e a gente vai entender por que Jesus nasceu justamente naquela época. Vamos ler? Diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que significa essa plenitude do tempo, hein? Se a gente olhar numa versão diferente na Bíblia, se a gente olhar lá na nova versão traduzida na linguagem de hoje, a gente vai poder ler assim: Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho. Ou seja, essa plenitude do tempo quer dizer que foi no momento certo que Jesus veio. Porque Deus preparou tudo para a vinda de Jesus, para o seu nascimento. Você sabia que do Antigo Testamento para o Novo Testamento se passaram 400 anos? Pois é,
se passaram 400 anos em que não houve qualquer mensagem de Deus para o seu povo. Mas a gente fica pensando, né? Nossa, então Deus abandonou o povo durante 400 anos? Porque se não teve nenhuma mensagem de Deus para o povo dele, ele abandonou? Não, gente, na verdade Deus não abandonou. Na verdade, ele estava preparando, ele estava colocando em ação seus planos para a vinda de Jesus Cristo. E então, 400 anos depois, tudo estava pronto para a chegada do Messias, Jesus Cristo. Maria era uma jovem simples, mas ela era muito dedicada a Deus. E foi ela que Deus escolheu para carregar na sua barriga o seu filho, Jesus. Pois é, Maria era noiva de um homem muito conhecido também. Vocês sabem, né? José. Pois é. E o casamento dos dois estava marcado quando um anjo chegou para Maria e contou para ela essa notícia, que ela ia carregar na sua barriga Jesus. Vamos ver como é que foi? Tá lá na Bíblia, gente. Vamos ler então em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 28. E, entrando o anjo onde Maria estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, se perturbou muito e se pôs a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Gente, o anjo explicou tudo para Maria como ia acontecer. A gente percebe que ela ficou um pouco preocupada no começo, porque, para pensar, ia ser difícil para qualquer pessoa entender. Como que ela ia engravidar se ela não tinha relação com homem nenhum? Ela era noiva de José, mas eles ainda não haviam casado, então eles não tiveram relação nenhuma. Pois é, olha como Deus é o Deus do impossível. Ele faz coisas que a gente não conseguiria nem imaginar ser possível, né? Pois é. Mas ele contou essa notícia para Maria. Maria então ficou assim, sem acreditar, né? De tão feliz. Porém, José também ficaria sabendo dessa notícia. Maria então foi lá e contou para José. E José, ele ficou muito preocupado. Ele ficou com medo de Maria ser difamada. Porque assim, a gente sabe que o casamento cristão só permite as relações sexuais depois do casamento, certo? E naquela época também era assim. Só que naquela época era ainda mais disseminada essa ideia. Se as pessoas daquela época descobrissem que Maria não era casada, mas teve um filho, ela poderia ser até condenada à morte, entendeu? Então naquela época aquilo era muito mais reconhecida, essa ideia, e tratada de uma forma muito mais radical do que hoje, né? Então, José falou assim: olha, Maria, eu acho melhor então a gente não se casar, porque senão você pode ser difamada. Porém, naquela noite, um anjo apareceu num sonho e ele explicou tudo. Disse que José não deveria ter medo em receber Maria como a esposa dela, porque, na verdade, ela estaria grávida do Espírito Santo. Então ela continuaria sendo virgem, mas ela estaria grávida do Espírito Santo. E ele explicou que ia nascer um menino e eles deveriam colocar o nome de Jesus, né? Porque ele viria ao mundo e salvaria o mundo dos seus pecados. José, então, a hora que ele acordou, ele fez exatamente o que o anjo do Senhor pediu. Foi lá e se casou com Maria.
Gente, Deus sabe tudo o que faz. Mesmo José ficando preocupado, ele foi lá, mandou um anjo e o anjo acalmou, explicou tudo para ele. E pronto, José e Maria se casaram. Porém, depois de um tempo, aquela região era governada por um imperador, que se chamava Augusto. E ele mandou uma ordem para todos os povos dentro do império irem até lá e para poder fazer uma contagem da população. Aí se a gente fica pensando, nossa, fazer uma contagem da população, como assim? Vocês já viram gráficos que são colocados em jornais, em revistas, por exemplo, do IBGE? O IBGE é um instituto brasileiro que faz a contagem da população. Então, muitas vezes a gente pode ver gráficos de quantas pessoas tem no Brasil. Hoje em dia, isso é feito de uma forma muito mais tecnológica, não precisa ir todo mundo num lugar para dar um nome e aí eles contarem, não é assim. Mas, antigamente, era feito daquele jeito. As pessoas tinham que ir até o local para dar o nome e aí eles fazerem a contagem da população. Isso é importante, gente, para saber quantas pessoas tem, se a população está crescendo, se ela está diminuindo, se está nascendo muita gente nova, se está morrendo muita gente. Então isso é uma coisa importante desde aquela época até os dias de hoje. E então José e Maria ainda estava grávida, foram de Nazaré até Belém. Fizeram essa viagem para poder participar dessa contagem da população. Porém, quando eles chegaram em Belém, Maria começou a sentir umas dores. Ai, que dor! E aí eles descobriram que Jesus estava para nascer. E aí eles tiveram que procurar uma hospedaria. Uma hospedaria é tipo um lugar para eles se hospedarem e então abrigar, né, Jesus ali naquele lugar, porque não podia ficar na rua, né? É muito perigoso. E eles procuraram. Porém, como tinha muita gente indo para lá, os lugares estavam todos lotados, estava tudo cheio. Eles não conseguiram. Ninguém aceitou eles dois, mesmo com um bebê prestes a nascer. Que insensibilidade, né? Porém, eles conseguiram encontrar um lugar onde tinha vários animaizinhos, tipo um curral, sabe? E lá, Maria deu à luz a Jesus e eles arranjaram uma manjedoura para ele, onde que ele pudesse ficar. Então, assim aconteceu o nascimento de Jesus. Deve ter sido difícil naquela época, porque não tinha assistência médica, né? Maria teve que fazer tudo sozinha, lá com a ajuda de José ao lado dela. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E é a partir dessa história que a gente entende como Jesus veio ao mundo, como ele veio para nos libertar dos nossos pecados, né, morrendo na cruz. E a história desse nascimento é muito bonita. Tem muita gente que duvida ainda da vinda de Jesus ao mundo, sabia? Pois é, mas a gente tem provas históricas de que ele veio. Já parou para pensar nas datas, por exemplo? A gente está em 2021. Mas então quer dizer que a história do mundo só tem 2021 anos? Não, na verdade não. A gente conta 2021 a partir do nascimento de Jesus. Muitas datas, por exemplo, sabe, quando a gente fala de Império Romano, a Grécia Antiga, tudo isso é contado a partir antes do nascimento de Jesus. Então olha que interessante, a vinda de Jesus foi tão importante que ela foi documentada historicamente como um marco histórico. Então, algumas coisas acontecem em um tempo antes da vinda de Cristo e um tempo depois da vinda de Cristo. Então, a gente pode falar que a gente está em 2021 depois de Cristo. Então, essa é uma das maiores provas que a gente usa até hoje. Até as pessoas que não acreditam nessa história falam, 2021. E elas não percebem que elas estão falando 2021 depois de Cristo, depois da vinda dele. Gente. Então, toda vez que alguém fala que ela não acredita nessa história, vocês usem esse argumento, hein? Que daí vocês vão convencer. Bom, gente, então o que a gente pode tirar dessa história, né? A gente tem que agradecer. Sim, agradecer a Deus, porque Ele mandou seu Filho
na forma de humano. Jesus, que era tão superior, né, a segunda pessoa da Trindade, veio e se fez humano, né, igual nós, igual eu, igual você. Claro que sem pecado, né, nós temos pecados, mas ele não teve. Mas ele assumiu a forma humana e veio para o mundo. Nasceu de uma forma muito humilde, muito humilde. E então, depois, ele morreu numa cruz, sofreu muito para pagar pelos nossos pecados. Então a gente tem que agradecer, porque graças a essa vinda maravilhosa de Jesus na Terra, a gente pode ser salvo dos nossos pecados. A gente pode ter perdão e pode ter paz em Jesus. Amém? Então é isso, pessoal. Gostaria que vocês pegassem a passagem, os textos bíblicos que estão na revista, lessem com calma. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no grupo do WhatsApp, vocês podem perguntar para os seus pais, para outros professores também. E façam as atividades da revista e decorem o versículo da memorização, ok? Então tá bom. Um beijo para vocês, que vocês tenham uma ótima semana e que Deus os abençoe muito. Beijos, tchau! Nome tão lindo, nome de Cristo, nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva um pecador ao céu, traz vitória. Em teu nome os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Nome tão lindo, nome de Cristo, nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome sublime,